boa noite, paz do Senhor Jesus para todos vocês. Entrando um pouquinho mais cedo hoje, mas só para fazer umas experiências, né? Porque às vezes 10 horas fica puxado para você, depois a gente vai tentar melhorar esse horário, vamos ver como é que as coisas vão seguir, mas glória a Deus, estamos aqui, né? Deus, que bom que estamos vivos. Para quem está vivo, há uma esperança. Nós vamos falar hoje sobre um tema que a gente precisa debater esse tema, a gente precisa falar disso. Eu vou trazer hoje na palavra das provações que a gente passa nessa vida, do preço que muitas vezes nós temos que pagar para conquistar aquilo que nós queremos. Tem que ter muita estirpe, tem que ter muita garra, tem que ter muita, sabe, para conseguir aquilo que a gente almeja. Não é fácil, nada nessa vida é fácil. Nada, nada, nada. Essa vida, esse mundo jaz no maligno. Tá? Eu já vi um menino que palestra, que diz que é terapeuta, e ele diz assim, o mundo não é justo. Não, o mundo está aí porque o próprio ser humano criou esse mundo, né? O mundo jaz no maligno. E assim, aqueles que estão em Cristo Jesus, ele disse que nós teríamos aflições, mas que ele estaria conosco. Porque ele passou e ele sabe o caminho das pedras para poder nos ajudar. Senão seria injusto, porque mesmo ele sendo onipotente, onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas, ele tinha que sentir na pele como que é dor, sofrimento, choro, né, frio, calor. Ele teria que passar, ele teve que vir na nossa carne para sentir as mesmas coisas que nós sentíamos. Porque não tem aquele ditado assim, que pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é? Não existe esse ditado. Então, eu falar da sua dor sem ter passado por ela é muito fácil, não é fácil? Porque não doeu em mim. Não. Então, é muito fácil. Não, você vai vencer, não se preocupa não, Deus é com você e tal. Mas só que ela nunca passou pelo que você passou. Aí é muito fácil, fica muito sem propriedade. Agora, se eu digo para você que é possível vencer, que eu já passei muitas situações adversas, muitas provações, muitas situações que eu não gostaria de ter passado, mas foi preciso ter passado, e estou aqui hoje, perigos de morte, muitas vezes, né? Então eu sei do que eu estou falando. Eu senti na pele isso de passar por situações adversas e estar aqui. A Sayonara Ribeiro está lá assistindo, paz do Senhor. Então, eu sei na pele, eu posso falar para você que você passa por situações difíceis, mas Deus ele tem sempre um escape para a gente, sempre, sempre. Então nós vamos falar a esse respeito hoje. Eu estava com outra mensagem para trazer, mas aí sabe, quando você fica, e eu falei, Deus, sabe, Espírito Santo, vamos trazer algo diferente, aí, opa, é isso mesmo que eu quero. Então, nós entramos num acordo aqui, o Espírito Santo me deu uma outra palavra, e justamente para trazer isso, porque de repente é isso que você está precisando ouvir, que é a respeito de situações que você é confrontado e você tem que tomar uma decisão. E você tem que, o certo é você tomar a decisão correta, se posicionar corretamente, não vender os seus valores por dinheiro nenhum desse mundo. Mas vamos orar primeiro, porque só eu falando aqui, sem a ajuda do Espírito Santo, não vai fluir nada. Eu, pelo menos para mim, sem Deus eu não sou nada. Então, eu convido você a orar agora junto comigo, tá? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, glórias por esse momento especial que o Senhor preparou para não só eu, mas todos que estiverem comigo, seja hoje, seja agora, seja em uma outra data, Senhor. Mas o Senhor quis que essa pessoa estivesse aqui, porque ela precisa ouvir o que vai ser trazido aqui pelo Senhor através de mim. Então tira, quebra todo o impedimento agora,
que os teus anjos estejam posicionados para pelejar a nosso favor, para poder estar a nosso favor, lutando, guerreando, Senhor. Porque nós temos uma milícia celestial que faz isso por nós, a seu mando, Pai. Então que eles estejam agora preparados para pelejar a favor desse povo, dessas pessoas, porque é o teu povo, Pai. Foi o Senhor que os criou. Então é o teu povo, é a igreja do Senhor Jesus, pelo qual o Senhor se deu lá naquela cruz do Calvário. O Senhor se deu por todos, o Senhor não faz acepção de pessoas, de ninguém o Senhor faz, foi por todos que o Senhor se deu, Jesus. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, toma a frente de tudo isso aqui, desde essa singela oração, a tudo mais que for falado aqui, seja na tua direção, Espírito Santo. E desde já louvando e agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Mas eu vou trazer um louvor para dar uma arada aí no terreno aí do seu coração. Nós estamos aqui, eu não consegui estar simultaneamente no YouTube, porque precisa fazer uns ajustes aqui, a gente só está no Face e no Instagram. Aí depois que eu termino aqui, eu pego do Instagram e lanço lá no YouTube, tá lá, tá, graças a Deus, está indo muito bem, as pessoas estão recebendo, e é isso, porque eu não estou aqui por acaso, não estou aqui para me promover, não. Isso aqui é para fazer com que Deus venha a ser glorificado na vida de cada um, amém? Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naqui, no que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Ainda que você desista, Deus não desiste de você. Cantei até um louvor outro dia, né, que dizia isso. Ele não desiste de você. Ele não desistiu de mim, irmãos. Porque se ele tivesse desistido de mim, eu já tinha morrido faz tempo. Eu tenho as marcas, eu sou um milagre de Deus. Aqui, por exemplo, eu estava olhando aqui pro meu rosto, que dá para ver aqui, né, na gravação. Isso aqui, ó, para você ter uma ideia, eu quebrei aqui e aqui assim uma pancada que eu levei. E hoje, graças a Deus, o meu rosto ainda está quase que perfeito, né? Mas era para mim estar deformado e tudo. E outras vezes que aconteceram coisas comigo, né? As cicatrizes que eu tenho, como no braço aqui do atentado que eu sofri, as marcas, né? Mas um bom soldado, ele tem marcas da luta, da guerra, da batalha.
porque isso faz parte, né? Isso eu fui forjado e eu ainda estou sendo forjado na batalha, porque é uma batalha diária, irmão. É uma batalha diária. Vocês lembram, se vocês estavam comigo nas transmissões passadas, eu dizia, nem todo dia a gente vai acordar e vai sair tudo, mas você crê, não, Deus está comigo, e você continua, e daí a pouco as coisas, né? E esses dias aí foi um dia que não era nada daquele jeito, mas eu dei graças a Deus. Eu digo, não, obrigado, Senhor. Amanhã, se o Senhor permitir que eu esteja aqui, de repente é tudo diferente. E é assim que tem que ser. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. As nuvens, elas ficam nubladas, mas uma hora o sol vem raiar, não tem como. Isso é fato. Então hoje, por exemplo, hoje eu já tive um dia glorioso, um dia de vitória. Que aconteceram, eu vi a mão de Deus ali, sabe? Operando assim de forma grandiosa. Então, por isso que no mundo nós teremos aflições. Mas a gente tem que saber. Paulo dizia assim, que ele sabia estar em todas as situações, sabia estar na fartura, na escassez, né? Em todas as situações ele sabia, no choro, na dor, no sofrimento. Paulo sofreu bastante. É ele que perseguiu o povo de Deus e tudo, e aí depois que teve um encontro com Jesus, aí ele teve que sofrer na pele. Né? É ele que começou a ser perseguido e eles querendo matá-lo de qualquer maneira. Então eu admiro muito Paulo, porque ele foi realmente um homem de Deus ali, que combateu o bom combate até o final. E eu também não sou diferente também. Eu tenho que combater o meu combate. Você tem que combater o seu combate. É um combate diário. É um combate diário. Você acorda, você já tem que falar com Deus, colocar diante de Deus o teu dia, porque é mais um combate. Cada dia é o seu próprio a fazer, né? E ali, se você está com Deus, mesmo que as coisas comecem a... Não, mas Deus está no controle, Deus está no comando. Quando Deus está no comando, no final, até o que era para dar errado, dá certo. Se está acontecendo isso na sua vida, até o que era para dar errado está dando certo. Porque se é assim que está acontecendo, porque é assim que tem que ser uma pessoa que realmente está ali com Deus e Deus com ela. Porque Deus está conosco. Nós é que muitas vezes não estamos com Ele. Nós estamos desligados, nós não estamos conectados no Wi-Fi de Deus. Então hoje nós vamos falar muito disso, irmãos. Eu, por exemplo, tem muitas pessoas, nós vamos falar de uma passagem aqui de Daniel, porque Daniel teve a sua provação. Daniel teve a provação, que ele não podia orar, né? E foi colocado um decreto, e o rei foi lá e colocou o seu anel, e não podia ser revogado. E Daniel teve que passar pela cova dos leões. Eu dei até um exemplo, que eu passei por uma situação, não com leões, mas eu passei com um Rottweiler que não se mexeu, ficou lá quietinho e não tocou em mim. Para quem está me acompanhando sabe disso aí que eu contei para vocês. Então Daniel teve a aprovação dele. Aí, quando eles foram cativos para a Babilônia, foi ele, mudaram-se os nomes dele, Beltassazar, e Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí chegou a vez dos três serem provados também, e é sobre isso que nós vamos falar. Você sabe, porque muitas vezes você tem que ter um posicionamento. Você tem que ter um posicionamento. E, por exemplo, nos negócios, eu trabalhei, para quem sabe, B2B, eu trabalhei muito com corporativo, sabe? Trabalhei nas grandes operadoras, TIM, Vivo, sabe? Principalmente na TIM e na Vivo. Então eu trabalhava só com empresários, com diretores de empresas e tudo. E muitas vezes eles vinham com propostas, sabe? Eles falavam assim, ei, não dá para fazer assim e tal, e aí a gente dá um por fora. Quando eles começavam a falar nesses assuntos, irmão, eu fechava meu notebook e falava assim, olha, vamos fazer assim, eu vou me retirar e aí você procura uma outra pessoa, porque dessa forma aqui não vai dar para a gente continuar. Não, 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 mas peraí, não dá, filho, eu não trabalho desse jeito, entendeu? Mesmo que tivesse para ganhar um por fora e tal, eu digo, não, eu não trabalho dessa forma. Algumas vezes eu fiz isso, eu me lembro que quando eu estava pegando, eu tinha uma empresa de segurança, e eu, lá no interior de São Paulo, e eu fui pegar uma festa, eu pegava a festa nos rodeios para fazer a segurança,
E eu cheguei lá e tinha lá o cara que era responsável, inclusive eu conhecia ele. E aí nós sentamos para negociar a quantidade de seguranças, para realmente fazer uma segurança do evento. E ele começou, sabe, colocar lá embaixo de 60 seguranças que precisava. Ele disse, não, vamos só colocar 20, sabe? Começou a colocar. Eu falei, não, a gente não vai fazer uma segurança aqui. A gente. Falei, meu, você sabe o que é que você faz, cara? Você pega, compra um monte daqueles bonecos infláveis e coloca aí, porque dessa maneira que você está querendo, não vai dar certo. Então eu estou me tirando, eu estou me retirando e você procura uma outra empresa. Ele, não, 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 peraí. Eu digo, não, você está falando, né? Porque a gente tem que ter um posicionamento, tá? Tem que ter um posicionamento. Outro dia, a gente é provado. Outro dia eu tava com um celular que não estava muito bom, o celular. Aí o diabo é sujo, sabe? Eu ia passando pela praça, e é uma praça muito movimentada. Você acredita que tinha um celular assim, em pezinho, no banco, vazio, e eu estava vendo ele lá quando eu comecei a subir na praça. Eu vi que tinha uma senhora e um garoto, e eles se levantaram do banco e foram fazer não sei o que, e o celular ficou lá, um celular daqueles tops. E aí eu passei, e aí parei e fiquei olhando para ela voltar, para ela retornar, porque ali tem um pessoal ali que era na hora e pegava o celular e ia embora. Você sabe o que é que o diabo começou a soprar? Cara, tu tá precisando de um celular, tu pega e ninguém vai ver. Falei, não, não, não vou fazer isso, não, diabo. Que isso? Você quer me comprar para uma ninharia? Não, aí eu chamei a senhora, esse celular aqui é seu? Ela disse, menino, aí até brigou com o garoto porque ele tinha esquecido o celular lá, entendeu? Mas veio aquela coisa, sabe, soprando, o maligno é desgraçado, soprando que era para me pegar, que ninguém ia ver e ia sair com o celular. E quantas pessoas não teriam feito isso, né? De ver lá um celular dando sopa, dizer, ah, perdeu, perdeu, quem achou é meu, não tem esse ditado aí no mundo? Mas e com Deus? E Deus não estava vendo, não? Né? E você? E a sua consciência? Né? Então, é interessante que teve até um homem de Deus que trabalhava numa empresa, e aí um dia ele foi convidado a ser gerente da empresa, só que os diretores chamaram ele e disseram assim, olha, é assim, você tem que entrar aqui no nosso esquema, tá? Porque a gente tem uma quantidade de caixas, que era uma transportadora, e aí a gente dá entrada de tanto, só que não vai entrar tudo isso, entendeu? As caixas ficam por fora, e esse é um esquema que já existe há muito tempo, e você tem que entrar no esquema, senão você não fica dentro e a gente vai ter que mandar você embora. E aí ele falou, puxa vida, eu vou fazer isso? Não, não vou fazer isso. E aí chegou, a esposa estava né, na expectativa da vaga e tudo, e ele falou, infelizmente não vai dar certo, e eu vou ser mandado embora amanhã, porque surgiu uma situação lá e eu não vou aceitar isso. E aí ela disse, mas por que a gente está precisando? Por quê? Por que que você não aceitou? Todo mundo faz isso. Sabe a mulher de Jó, que disse para Jó, e que você ainda está com esse Deus? Amaldiçoa ele e morre, rapaz. Você está aí todo cheio de lepra aí e ainda está, né, sendo fiel a esse Deus. Essa mulher tentou fazer o mesmo e disse para ele assim, olha, vai, todo mundo faz, hoje em dia todo mundo faz. Ele falou, não, não, Deus vai dar uma outra situação. Se ele tiver que mandar embora é porque Deus quer assim, a gente consegue outro. E ele não quis. Aí quando foi no outro dia, ele foi chamado lá e falou, e aí, você pensou, você vai entrar no esquema ou não? Ele disse, olha, você desculpa, mas eu não vou entrar nesse esquema. Se o senhor quiser me mandar embora, o senhor pode mandar e está tudo certo. Aí ele olhou para ele e falou assim, olha, você acabou de passar num teste, porque muitos já passaram por aqui e foram infiéis aqui, não foram leais à empresa. E você passou no teste, então o cargo da gerência é com você, sabe? Então, às vezes, você tem que ter um posicionamento. Sei lá o que é que você está passando, sei lá se você recebeu uma proposta, sabe? Mas mantenha um posicionamento, principalmente se você é uma pessoa temente a Deus. Não se venda por tão pouco, não. Mantenha o seu posicionamento diante de Deus, que Ele com certeza vai honrar você. Então,
Vamos para a palavra, porque ela é muito extensa hoje. Ela está em Daniel, no capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia aí, você abre. Tá? E se você não está, você toma nota dela e depois você vê, porque é interessante você ver lá se o que a gente está falando está mesmo dentro da palavra. Essas outras que eu falei agora, é lógico que não está aqui dentro, mas vai coadunar com tudo que está aqui, que é em capítulo 3 de Daniel. A imagem de ouro. Diz assim a palavra, desde o versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Cada côvado 45 centímetros, você faz a conta aí. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Resumindo, ele levantou essa estátua grandiosa. Vamos colocar aí uma estátua parecida com o Padre Cícero, São Francisco. E ali eles tinham que adorar aquela estátua de ouro que ele levantou. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz, ordenando-se a voz ao povo, nações e línguas, quando ouvido o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então ele ergueu essa estátua e na hora que as pessoas ouvissem o som do pífaro, daqueles instrumentos, teria que se prostrar e adorar aquela estátua. E quem não se ajoelhasse e adorasse a estátua, já estava preparada uma fornalha de fogo ardente que as pessoas iam ser lançadas. Irmãos, isso aqui aconteceu na época de Daniel, mas no começo da igreja, na Inquisição, muitos irmãos foram lançados em tachos de óleo quente, foram jogados nas arenas para os leões devorarem, dizendo ou você nega ou você é lançado. E muitos irmãos, e não foram poucos que passaram por essa situação. Então, aqui, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram confrontados com essa situação. Olha, se vocês não se ajoelharem, vocês vão ser lançados na fornalha que arde com fogo ardente. Ora, naquela ocasião chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som, aí falou tudo, e qual não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti aos teus deuses, não servem nem adoram a estátua de ouro que levantasses. Sabe por quê? Vocês lembram quando eu trouxe a mensagem de Daniel? Daniel, ele se sobressaía dos outros. Por exemplo, eu não estou aqui jogando em cima, porque eu não gosto disso. Eu estou falando a realidade. Por onde eu passei, eu sempre fui muito invejado. Muito, mas muito mesmo. Então, porque eu sempre procurei fazer o melhor, eu sempre me dispus a fazer o melhor. Então, eu me lembro que quando eu comecei com 16 anos, que eu aprendi, para mim era uma arte de colocar pisos de azulejos em São Paulo, nos prédios. Então, eu era o primeiro a chegar, chegava umas 6 horas da manhã, já estava subindo no prédio, eu pegava um ônibus muito cedo, para ir lá para São Bernardo, eu lembro ainda, e era o último a sair. Às vezes eu ainda pegava uma gambiarra, jovem ainda, cheio de disposição,
e deixava uma gambiarra lá, e às vezes ia até 7h30, 8 horas da noite para fazer, porque a gente trabalhava com produção. Então, eu não descia nem para comer, assim, lá para baixo, eu já levava água já, porque a gente levava marmita, aquelas coisas, e eu comia lá para cima mesmo. Então, a minha produção era muito maior do que a dos outros. Porque enquanto 3h30, 4 horas eles já estavam lavando as coisas, eu ainda tinha muito ainda para fazer. Ainda ia até umas 6, 7 horas. Então, às vezes, por exemplo, quando chegava para fazer o pagamento, eles estavam lá embaixo, todo mundo já tinha parado e eu continuava trabalhando. Aí era que um mandava me chamar, ó, você tem que ir lá para receber o pagamento. Aí eu descia para receber, o encarregado lá chegava e falava, não, eu não precisava nem entrar em fila, porque eu estava trabalhando. E era uma pacoteira que eu recebia, sabe? E ficava aquele, todo mundo, né, com um olhão em cima de mim. Só que eles não viam o que eu fazia para ganhar aquele dinheiro. Eu trabalhava muito mais que eles. Uma vez eu estava trabalhando no prédio, não, nos sobrados eu tinha pego, eu já empreitava. Aí eu empreitei lá uns 6 sobrados. E aí passou lá um encarregado lá de um prédio e falou assim, rapaz, eu estou precisando, né, de uma força lá no sábado e domingo. Tem como você ir lá me ajudar não? Eu te pago tanto e tal. E aí eu falei, pô, é só esse final de semana que você está precisando? É, só esse final de semana. Aí eu digo, vou. Aí peguei o meu carro, botei as ferramentas dentro e fui. E aí quando eu cheguei lá, era azulejo na cozinha, numa parede, no piso, e os apartamentos, aqueles apartamentos de 46 metros, 48 metros quadrados. E aí ele disse, eu vou te ajudar, eu mesmo vou te ajudar aqui. Pegou todos os azulejos, deixou assim na porta, né? A cozinha era uma porta do lado da outra. E aí eu comecei a bolar como que eu ia fazer aquilo ali. Eu só sei que ele começou a me servir e eu comecei. Eu primeiro raciocinei como que eu ia começar, como seria a técnica que eu ia usar. Eu sei que quando foi, a cozinha tinha 29 metros cada uma, com piso. E aí quando foi meio-dia e meio, 1 hora, eu já tinha feito uma cozinha. Aí parti para outra. E aí quando foi mais ou menos umas 3 e pouco, eu tinha matado 60 metros de azulejo de piso. Ele olhou para mim assim e falou assim, cara, eu fiquei incrível agora, porque eu nunca tinha visto cara trabalhar assim como você. Às vezes a pessoa só olha o que a gente tem, né? Mas não vê o que a gente faz, né? Para ter. E ele se admirou, sabe? Porque às vezes a gente, quando procura fazer o melhor, eu entro em muitos comércios, e eu vejo lá os empregados lá, as pessoas que trabalham, sabe, com uma má vontade, não sabe atender você. Às vezes eu falo com a atendente, ela fala assim, ah, mas a dona não está aqui e tal. Quando eu entro, às vezes a pessoa está no celular, sabe? Está lá passando o celular, em vez de estar focada ali, porque ela está ganhando para aquilo. Ela está ganhando. Inclusive tem algumas empresas, não sei aqui em São Paulo, que é proibido o celular na hora, né, no horário comercial. Você não pode pegar no celular seu para ficar olhando as mensagens. E eu acho sinceramente que isso é o certo, irmão. Porque tira muita atenção o celular. Se deixar você ficar com o celular lá, você fica toda hora querendo ver. E o celular pode ser uma bênção como pode ser um mal para a sua vida. Porque vai depender muito do tempo que você gasta com ele e do que você está vendo. Então, eu percebo muito isso. E olha que eu já dei treinamento de tudo, eu sou do comercial também, trabalhei muitos anos com isso. E eu vejo essas deficiências, sabe, com as pessoas, no trato com clientes, sabe? Atende de qualquer jeito. Não... A gente percebe, irmão, quando você é bem tratado, você quer voltar. A pessoa te trata com humildade e tudo, não olha a roupa que você veste. Eu lembro aqui, eu não sei porque é que eu estou falando isso, mas alguém precisa ouvir isso. Eu lembro que a mãe dos meus filhos, na época, lá em São Paulo, trabalhava na loja Elos, que é uma loja muito famosa lá, porque tem as calças da Elos e tal. E aí, um dia muito frio em São Paulo, e chegou o dono da Elos, o dono da Elos mesmo. E ele é um senhor simples, ele estava com jeans surrado e uma camiseta. Aí ele aproveitou e falou, não, eu vou numa loja minha aí e pego uma jaqueta lá, né? E aí ele subiu na loja dele mesmo.
E aí chegou e veio o atendente, ele disse assim, uma jaqueta de couro, que custava na época lá uns 3.000, 4.000 reais. Ele disse, moça, tira essa jaqueta aqui que eu vou levar ela. E a moça falou assim, mas o senhor tem um ali, mas porque olhou para a aparência dele, para que ele estava de jeans, com camiseta. E aí olhou e para ele disse, não, mas tem um aqui mais em conta aqui, o senhor não viu não? Ele disse, moço, eu quero essa daqui, você pode buscar uma dessa para mim? Eu estou com frio, estou precisando de uma jaqueta dessa. E ela continuou argumentando com a pessoa. Não conhecia o dono da Elos. Eu cheguei a conhecê-lo. E aí, o que, que aconteceu? Aí ele disse, vá chamar o seu gerente. Por favor, vá lá chamar o seu gerente. Quando o gerente veio, conheci o dono da Elos. Aí já, o que foi que aconteceu? Ele falou, foi você que contratou essa menina? Como é que você contratou uma pessoa? Pelo amor de Deus. Então, às vezes a gente vai muito pelas aparências, na verdade. Vai muito pelas aparências. E a aparência engana, irmão. Engana. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Um exemplo claro. Eu fui na Bahia, de férias na Bahia, e na época lá, eu estava sentado lá, né, os meninos estavam lá e fui lá tomar uma cajuína, e aí chegou um senhor com uma C10 bem velha, e entrou com chapéu na cabeça, bota, aí abriu uma marmita, pediu uma cajuína e começou a comer com aquela cajuína. Aí eles perguntaram para mim, você sabe quem é esse homem? Eu disse, sei lá, é a primeira vez que eu vim para cá. Fala, esse cara aí acabou de comprar 200 ônibus novos para a frota dele. Ele é dono da aviação aqui da Bahia. Já pensou, cara? Ele com a aparência de uma pessoa que não tinha dinheiro nenhum. Porque geralmente quem tem realmente não gosta de esbanjar. Você pode ver que, sabe, quem gosta de esbanjar, muitas vezes a quem não tem a condição, sabe? Anda com a roupa que não pode pagar, quer andar com calçado que não pode pagar, quer, sabe, para viver de aparências. Viver de aparências. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas alguém precisa ouvir isso que eu estou falando. Então, as aparências enganam, irmão. As aparências enganam. Tem um filme que eu assisti que era um cara que ele era. Um cara hipnotizava ele e ele só conseguia ver o interior das pessoas. Ele não conseguia ver o exterior assim. Então ele se apaixona por uma menina loira que na verdade ela era obesa, muito obesa. Só que na visão dele ela era linda e maravilhosa. E aí todo mundo começou a dar risada deles, porque ele saía com ela e naquele amor tremendo, e todos os outros sabiam que era uma menina obesa, mas muito obesa mesmo. Mas aos olhos dele, era uma menina perfeita, parecia um violão, aquela coisa toda. E ele amando ela e tudo. E aí é interessante que ele vai num hospital e encontra uma menininha, Candice, se eu não me engano o nome dela, não sei se você assistiu esse filme. E aí uma menininha linda. E aí ele vai, nossa, mas que coisa mais linda, que coisa mais linda. E aí ele vê aquela loirinha bonitinha, linda. Só que depois, pro final do filme, quase no final do filme, o amigo dele faz de tudo para que ele seja deshipnotizado. E aí acontece que ele volta a ser o que era antes. E aí, você fez, você hipnotizou o meu amigo, por isso que ele tá daquele jeito lá, tá vendo tudo, as pessoas feias, ele vê como bonita, né? E as pessoas que eram bonitas, ele via como feia. Porque quem vê cara não vê o coração, né? Aí o cara do filme, que inclusive escreveu um livro de verdade, tudo, ele diz assim, não, na verdade eu deshipnotizei ele, porque ele estava hipnotizado somente pela aparência. Aí depois que cai aquele encanto dele, aí é interessante demais isso, porque quando ele olha para a criancinha, que é a Candice, ela é uma menina que estava ela tinha sido queimada, o rosto dela, estava horrível assim o rosto dela. Aí a menininha, ele já não estava enxergando antes o interior, só o exterior. Ele voltou àquele encanto de novo. E aí ela diz assim, chama o nome dele, e aí quando ele vira,
Aí olha e vê aquela menina horrível, com aquela queimadura toda. E aí ele fala, quem é você? Ela fala, oxe, eu sou a Candice, não lembra? Aí é que cai a ficha dele. Porque antes ele só conseguia ver o interior, não o exterior. E hoje a gente vai estar num mundo que está na palavra, que as pessoas vão muito pelo exterior. As pessoas são enganadas, porque até o próprio diabo, ele se transforma em anjo de luz para enganar até os próprios escolhidos. Ele é desgraçado. Se ele quiser tentar um homem, você acha que ele vai tentar com a mulher aparentemente para a humanidade feia? Não, porque as aparências enganam. As aparências enganam. Eu já trouxe uma outra vez, mas vamos voltar aqui à palavra. Eu não sei por que eu falei isso, mas é porque alguém precisava ouvir isso. Então, aqui eles foram confrontados. Vocês vão adorar a imagem ou vocês querem ser lançados na fornalha que arde com fogo e enxofre? Aí é interessante que Nabucodonosor diz assim no versículo. É bom que você, porque é muito extenso aqui, você olhe depois, tá? No livro de Daniel 3. Aí ele disse, olha, se vocês não adorarem a estátua que eu levantei, a gente vai lançar vocês dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Opa! Aí ele já botou Deus na frente. Aí ele já botou Deus na frente. Quem é o Deus que poderá livrar vocês? Então, às vezes, nós estamos numa situação, de repente você, que é até uma pessoa que conhece a Deus, e as pessoas até julgam pela situação que você está passando, e muitas vezes passam na sua cara, mas cadê o teu Deus que não faz nada? Né? Opa, aí já entrou Deus no meio. Aí você tem que se alegrar. Porque quando elas fizerem isso, colocar Deus no meio, opa, aí Deus fala, não, peraí que agora é comigo, não é com você mais não, filha. Agora é comigo. Agora deixa que eu entrei no negócio. Davi, para derrubar o Golias, ele foi muito inteligente. Ele disse assim, quem é esse gigante aí, esse filisteu incircunciso, que vem contra o povo de Deus, que afronta o Deus vivo? Quer dizer, ele foi muito inteligente, que ele colocou Deus na frente. E todas as vezes que Davi orava, os salmos dele, você pode ver lá, que ele diz assim, ele sempre coloca Deus, Deus na frente. Porque nós não somos nada, irmão. Se nós não tivermos Deus na nossa frente, a gente não pode nada. A palavra de Deus diz assim que sem Deus nós não podemos nada. Mas com Deus nós somos mais que vencedores. As pessoas querem ir de qualquer maneira, sabe? Chutando os princípios da honestidade, sabe? Andando de aparência. Eu conheci, outro dia eu falei aqui, de uma pessoa que eu conheci em São Paulo, que andava dos carrões, aparentemente. Em São Paulo, a maioria daqueles carros é em trocentas parcelas. A pessoa anda num carrão, mas quando vai olhar lá, o cara parcelou em 80, 120 meses o carro. Ainda diz, não, isso é bênção de Deus. Espera aí, meu amigo. Você, um carro em 80, 120 meses, pelo amor de Deus. E esse menino, ele chegou a tirar a vida dele, matou a esposa e matou a filha, porque se enfiou num monte de dívida para viver de aparências. O carro que ele andava era de 300 mil reais. Entende isso? Aí, quando eles colocou Deus, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Opa, aí foi o momento certo. Quando você vê alguém afrontar você e colocar Deus no meio, aí você se alegra e começa a agradecer. Porque aí Deus entra no negócio. Opa, até agora era com ela, né? Era com ele, né? Mas agora você veio contra mim. E aí contra Deus, irmão, não tem inferno, não tem diabo, não tem nada que consiga resistir ao poder de Deus. Não tem. Olha, Deus, ele nem bate de frente, porque seria injusto. Porque Deus, com o sopro da boca dele, acabava com tudo. Mas ele é injusto. Aí ele bota os anjos, que é da mesma estirpe, para lutar contra eles.
Eu estava num propósito de jejum e oração, terminei hoje, de 21 dias. No final, só no final que Deus, a coisa, sabe? Mas eu tinha fé que ia acontecer, que as coisas iam fluir. E justamente do penúltimo dia para o último, as coisas fluíram. Porque em cima daquela palavra que Daniel fala, que no primeiro dia que ele começou a orar, a resposta foi enviada, mas o príncipe da Pérsia resistiu e ele teve que chamar Miguel, que era um arcanjo, que ele é muito mais poderoso, e veio, foi que eles conseguiram trazer a resposta até Daniel. Porque é uma luta, irmão. Nós estamos aqui nessa terra, mas o mundo invisível tem os anjos e tem os demônios. É uma luta constante. E aí eu falei, não, eu vou entrar nessa batalha. Eu entrei no jejum e oração, no propósito. Você tem que ter um propósito para entrar no jejum. Não, é por isso aqui, porque eu estou vendo que o maligno está atuando, porque eu estou sentindo isso. As coisas não estão fluindo. Ao invés de você lutar contra carne e sangue, contra pessoas, você tem que entrar em oração. E quando você entra, porque tem casta maligna que não pode ser vencida se não for por meio de jejum e oração. E quando eu fiz isso, ó, as coisas começaram no finalzinho já. Puf, eu falei, ah, pai, desse jeito eu vou entrar em outro propósito. Mas vou dar um tempo que o organismo se acostuma, né? Então vamos dar um tempo para ele sofrer mais um pouquinho, matar a carne e fortificar o espírito. E aí ele disse que quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só a resposta que deram para ele. Disseram a rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, em quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esses homens aqui, eles estavam num grau de confiança com Deus. E ontem eu até disse assim, aqui, que diante de tantos perigos de morte que eu já passei, foram vários. Se você quiser, o meu livro A Granada está no link do Instagram, se você quiser no Face. Esse aqui, Espiral, é porque é um trabalho que vai ser feito nas escolas, mas é em brochura, um livro normal. Tem o link no YouTube e tem no Instagram também. Nonato Duarte Oficial, Instagram Ministério Nonato Duarte, e aqui também você pode me chamar lá que eu te dou o link. É um livro onde eu conto meu testemunho de vida e as 7 saídas para você não puxar o pino da granada na sua vida. Tá? Então aqui, se não fica sabendo, ó rei, que não vamos adorar você. Mesmo que Deus não livre, a gente também não vai adorar você, os seus deuses. De jeito, maneira alguma. Então eles tiveram um posicionamento. Já pensou se chegassem para você? Ontem eu contei do casal de missionários que estava na Coreia com os 3 filhos. E se não fosse negado, eles botaram ele dentro de um buraco e começaram a enterrar eles vivos. E eles não se renderam e acabaram, porque a mulher pegou e se abraçou com as crianças, elas começaram a chorar e desesperados, porque eles jogando o barro em cima deles. E ela abraçou e fala, não, mas daqui a pouco nós vamos estar com Jesus, por que é que vocês estão chorando? Se acalma. E eles morreram ali, né? Entupiram lá o buraco com eles vivos dentro, morreram asfixiados, mas todos aqueles soldados que participaram daquele por mando do comandante, se converteram. Mas eles foram como esses homens aqui. Falaram, ó, e como os irmãos que morreram, e muitos ainda, irmão. Nós estamos num país democrático demais, um país muito abençoado. Tem lugar que você não pode ter uma Bíblia dessa daqui, não. E aqui você pode, você muitas vezes não tem. Hoje você pode ter no celular uma Bíblia. Então esses homens tiveram um posicionamento. Olha, se ele quiser livrar, ele vai livrar. Mas também se ele não quiser, uma coisa você fica sabendo, a gente não vai se ajoelhar diante desses deuses aí, entendeu? E aí,
Então Nabucodonosor se encheu de fúria e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A fornalha já era quente. Ele mandou que se aquecesse 7 vezes mais. Às vezes nós passamos por situações que o diabo fica tão furioso com a gente quando a gente confronta, quando a gente diz, olha, desgraçado, maldito, você já está condenado, você já é um derrotado. Eu não vou me prostrar diante de você. Eu não vou aceitar esse suborno, eu não vou me vender por sua causa. Porque eu só adoro ao Senhor, a Jesus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E quando você faz isso, parece que o diabo fica muito mais furioso. Aí parece que a situação aperta mais ainda. E aí é que você tem que ter o discernimento espiritual. É porque você está atingindo o maligno e Deus está no negócio. A palavra de Deus fala que Ele nunca vai deixar você ser provado mais do que você possa suportar. Pelo contrário, quando Ele vê que você não está aguentando mais, ele tira você. É como se você estivesse sendo treinado e aí ele tem que permitir um adversário para ver como é que você está. Mas ele sempre vai colocar um adversário à sua altura, para que você tem condições de vencer, mas se você fraquejar, ele tira você, prepara melhor para você voltar a lutar de novo naquela situação. Você já percebeu que quando você não vence uma situação, isso é como se fosse uma roda gigante. Você volta para o mesmo lugar para passar pela mesma situação. Por quê? Porque você precisa vencer essa situação. Porque senão você vai rodar, vai rodar, vai rodar, e quando puxa vida, eu estou passando pela situação de novo. Porque você não aprendeu na primeira, e é uma situação que você tem que vencer para poder avançar. Porque se você não venceu, você vai ter que passar por ela de novo. Então é melhor que você vença logo. Que aí você muda de fase. Antigamente não, você repetia 2, 3, 4 vezes quando você na escola. Hoje eu acho que passa, né? Mesmo que sem. Porque antes não, antes você repetia várias vezes. Enquanto você não passasse realmente, você não passava. Então a vida é assim. É colocado situações diante de você que você tem que vencer. E enquanto você não vence ela volta de novo. Como se viesse assustar você de novo. Mas puxa vida, essa situação de novo. Porque você não venceu da primeira vez. Já era para você estar no segundo estágio. E você ainda está no primeiro ainda, porque você não venceu aquela situação. Entende? Você tem que entender isso. Mas só que aqui esses homens disseram, olha, se você não quiser, rei, a gente também não vai se prostrar. Se Deus não livrar, a gente também não vai se prostrar diante dessa estátua. E ele mandou aquecer 7 vezes mais forte a situação. Às vezes, eu já passei por situações assim, que eu tive que crer em Deus e parece que a situação piora quando você crê, quando você confia, porque ele fica furioso, mas não quer dizer que Deus não está vendo nada. Porque aconteceu e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, e Mesaque e Abednego. A chama estava tão forte que os soldados que foram jogar eles se morreram queimados. Irmãos, tem situações que a gente passa, eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Tem situações que eu passei, que se fosse por exemplo, vou dar um exemplo, meu irmão já não aguentava. Muitas pessoas que eu conheço, se já tivessem passado pelo que eu passei, não estariam hoje mais contando história, irmão. Porque tem situações que é só você que consegue passar. Mas sabe por que só você? Porque depois que você passar por essa situação e vencer ela,
você vai ter propriedade para ajudar outros que estão passando pela mesma situação que você passou. E aí você vai poder ter propriedade para falar, dizer assim, olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Essa situação que você está passando, eu já passei. E é possível vencer, porque eu venci. Então, esses homens, aqueles que foram jogar eles, foram queimados, irmão. A fornalha estava tão quente que queimou aqueles homens. E eles lançaram Sadraque e Mesaque dentro da fornalha. Então esses homens foram atados, vestidos, e porque a palavra do rei era urgente, Mesaque e Abednego, e esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães, não, porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam-lhe e disseram ao rei, é verdade, ó rei, foram 3 homens que foram lançados. Respondeu ele e disse, eis aqui vejo 4 homens. Então, por mais que a situação esteja difícil, Jesus, ele não é mentiroso e ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então aqui ele também não deixou esses homens sozinhos. O rei olha e vê 4 homens dentro da fornalha, andando dentro da fornalha. Então, por mais a situação seja difícil, não pense, nunca pense, não, é porque Deus me abandonou, Deus não está comigo. Não faça isso, porque é isso que o diabo quer que você faça. Deus, ele está com você. E ele vai com você. Veja o que aconteceu. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só como é que ele fala agora. Lembra quando ele disse, quem é o Deus que poderá livrar vocês de mim? Aqui ele disse assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, para verem estes homens. Como o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Dá para entender isso, irmãos? Ah, mas isso é uma história da carochinha. Não é. Não é. Não é porque se você comprar o meu livro, se você adquirir o meu livro, você vai ver lá. Eu já contei algumas aqui nos vídeos anteriores. Se você quiser, você vai no YouTube lá, Ministério Nonato Duarte, você vai ver os vídeos anteriores que eu já contei, algumas situações que eu já passei, entendeu? Às vezes que eu fui perfurado de bala, que o diabo criou uma situação lá e eu quase morri. Então, eu sei o que é passar por situações adversas. Mas quando Deus ele faz algo tremendo, que você sai glorificando, as pessoas têm que glorificar Deus. Eu vou contar só um pouquinho aqui, antes da gente fechar aqui. Quando eu fui alvejado por 2 rapazes que foram para matar uma outra pessoa e acabaram atirando em mim, achando que era a outra pessoa, quando eu cheguei no hospital, os médicos me conheciam, eu contei que eu trabalhava lá no pronto-socorro e eu conheci os médicos e enfermeiros, eu fui socorrido justamente lá naquele pronto-socorro. Então eles foram rapidamente me socorrer e um deles falou assim, oh, Nath, se você tivesse demorado uns 3 minutos, você não ia, porque eu sangrava muito, muito mesmo. E a minha mão, essa mão aqui, que hoje é perfeita, e você viu tocando violão, os médicos tiraram, o ortopedista tirou uma radiografia e viu que só era uma poeira de ossos aqui, porque a bala saiu tirando os ossos, ficou só uma poeira na mão. E eles disseram, depois que você tirar o gesso, é que a gente vai ver o que vai fazer, se vai colocar pino ou não. Então o que aconteceu? Eu fiquei, 2 meses eu fui lá para tirar, e quando eles tiraram o gesso, que foram colocar para tirar a radiografia, os meus ossos estavam formados. A poeira de ossos se juntou e formou.
Então, o ortopedista chamou outros ortopedistas, chamou outros médicos, falou assim, olha aqui essa radiografia e olha essa. O que foi que aconteceu aqui? Como é que pode um negócio desse acontecer? Então, eu passei, não foi por uma fornalha, eu passei pela morte mesmo. Eu passei pela morte. Por uns 3 minutinhos eu tinha morrido. Mas no final, Deus engrandeceu o nome dele, porque os médicos tiveram que atestar que tinha sido um milagre que tinha acontecido comigo. Falou, não, só um milagre isso aqui não acontece não. Então, eu sou um milagre. Então, esses homens aqui passaram pelo fogo, como eu já passei algumas vezes, pode ser que passe ainda, e nem cheiro de fogo não tinha neles. Nem um fio de cabelo deles se queimou. É impressionante isso, mas trazendo para a nossa vida, se você confiar em Deus, por mais que a situação esteja difícil, ela não vai conseguir te destruir. Porque lá na frente tem uma bênção muito grande para você. Olha só o que diz aqui, falou Nabucodonosor e disse, bendito, olha só agora como é que ele fala Deus, as pessoas que hoje te humilham, de repente as pessoas que chacoteiam de você, tem até uma música que diz, quem te viu passar a prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vão estar entre a plateia e você no palco. Então é assim, depois que você passa pela prova, aí eles falam, é realmente só Deus nessa vida, né? Então, Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. E os que confiam no Senhor jamais são envergonhados, irmãos. Então, se você foi colocado à prova, para você não confiar em Deus, confie em Deus. É melhor você confiar em Deus, é melhor você ficar com a verdade. É melhor você ter um posicionamento, mesmo que você imagine que você vai perder. Mas não tome a decisão assim. Mantenha um posicionamento. E se for para você fazer algo que está fora de um contexto de honestidade, não faça. Não faça, porque lá na frente você vai se arrepender. E quando você confia em Deus, vem a recompensa, porque Ele vai te recompensar. É quando você entra no ringue, deu o exemplo de você é treinado, você entra lá e quando você vence, você ganha um troféu. E todas as vezes que nós passamos por uma situação adversa que a gente vence, a gente também tem uma recompensa. Deus faz assim conosco para incentivar a gente a continuar lutando. Porque se você passou por uma luta agora e venceu, vai vir outras. Eu já quero te dizer que vai vir outras. Mas aí você já está mais forte. Porque Davi, primeiro ele venceu um leão, matou uma ursa, para depois matar Golias. E depois vieram as guerras. Mas aí você já vai sendo preparado, você vai ficando mais forte. Porque a fé é como um músculo. E quanto mais você usa, mais forte você fica. Aí olha só o que Nabucodonosor disse. Preferindo entregar que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Nabucodonosor, um rei que as pessoas tinham que adorar, teve que reconhecer que para sair daquela situação só tendo um Deus poderoso. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Você tem que entender que sempre que tem uma situação que você vence, vai ter uma recompensa. Agora, se você ceder, aí você vai dar gosto para o inimigo. Porque ele vai rir de Deus e falar, tá vendo aí? Tá vendo aí, eu não falei para o senhor que ela não ia resistir, eu não falei que essa pessoa não ia resistir? Foi assim com Jó.
Foi assim com Jó. O diabo falou, tira lá tudo que ele tem para ver se ele adora o Senhor. Só que, como Deus conhece o futuro, ele sabe que você é possível, que é que você, ele vai te dar força o suficiente para você passar. Porque ele já conhece. Você acha que, se você não aguentasse, você acha que ele ia deixar você passar por isso? Se ele está permitindo que você passe por isso, é porque ele vai te dar o escape, ele vai te dar a vitória, porque ele conhece o futuro. Ele sabe o futuro, só ele sabe. Então, ele sabendo o futuro, ele jamais ia deixar você passar por uma situação que fosse para derrota sua. Pelo contrário, é para que você se fortaleça mais ainda na sua fé. E você vai testemunhar, você vai ajudar. Deus, ele sempre pensa no coletivo. Que quando você passa por uma situação que vence, você ajuda outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Então eu não sei nem por que eu sei que eu me sentia assim, eu ia trazer uma outra mensagem que estava lá em Mateus, mas houve um incômodo e o Espírito Santo falou, então vamos lá em Daniel, e ele me trouxe aqui, eu trouxe até alguns exemplos aqui de provações da minha vida, da vida de outros. Então, de repente, não sei, que seja para uma pessoa que vai ver esse vídeo, que está vendo ou vai ver, mas Deus, ele é tão maravilhoso que se for para falar com uma pessoa só, ele me usa. Ele usa qualquer uma outra pessoa. Porque Deus, ele é desse jeito, ele se preocupa com você. Nos mínimos detalhes, não pense que é só nas coisas grandes, não. Ele é o teu deitar, o teu acordar, o teu andar, tudo. Ele se preocupa com você em toda a sua caminhada. Nos mínimos detalhes. Eu tenho provado isso, irmãos. Eu tenho provado isso. Eu não estou falando de outras, não. Estou falando de mim mesmo. E você vai acompanhar, porque eu vou estar aqui sempre. E você vai ver eu contando as vitórias, eu contando as lutas e as vitórias. Agora não ceda. Não ceda, tá bom? Confie em Deus. Confie que Ele é com você. E Ele vai com certeza te dar a vitória. Amém? Agora eu preciso, antes de encerrar, deixa eu dar uma olhada aqui, já tem uns 45 minutos. Eu preciso sempre fazer 2 orações. Se você não tem esse Deus, se você não se rendeu, não recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, então eu convido você a fazê-lo agora. E esse Deus que salvou, você vai lá depois, Daniel capítulo 3, do 1 até o 35, 30 na verdade. Então, você vai lá, procura lá, lê lá como é que foi, tá? Porque eu dei umas puladas aqui de versículos, porque é muito longo, né? Mas vai lá. E hoje acontece isso na vida da gente também. Mas eu quero fazer a oração por você, que quer esse Deus, que livra não só de fornalha de fogo, da boca de leões, de situações adversas, de morte, de tudo quanto vem de ruim. Ele consegue te livrar se você confiar nele. Então, você quer fazer essa oração? Faça comigo essa oração agora. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pelo que o Senhor falou comigo. Eu estou passando por uma situação que preciso realmente confiar no Senhor. Me perdoe se outras vezes eu não confiei no Senhor. Me perdoe se eu pequei contra o Senhor, e com certeza devo ter pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Me purifica agora, Pai, em nome de Jesus. Me dá forças. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu recebo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E que o Senhor me dê forças, me dê sabedoria, entendimento, prudência, para saber fazer o que precisa ser feito. Me ajuda nas minhas fraquezas. Esteja comigo em todos os âmbitos da minha vida, familiar, conjugal, espiritual, emocional, em nome de Jesus. E eu desde já te louvo e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? No meu livro A Granada,
Eu já estou escrevendo outro agora, que é Quebrando as Correntes. E eu falo muito do lado emocional da pessoa, sabe? Da gente, porque eu também tenho um emocional. E muitas vezes a vida emocional, ela, ela, ela faz com que a gente tome muitas decisões que não vai ser bom para nós. Se a gente for só pelo emocional. Porque, eu senti que, sabe? Com Deus não tem essa coisa de sentir. Sabe? Tem pessoas que são, sabe, muito emocionais. E você tem que ser mais racional. Você tem que pedir a orientação de Deus para tomar as decisões racionais. Você tem que pedir a direção de Deus para pesar todas as consequências, ser prudente nas suas decisões. Mas eu quero fazer uma oração por você que está precisando de força, está precisando realmente que Deus entre com providência na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu posso te garantir, eu já passei coisa pior do que você. Eu já passei mas muitas coisas. Talvez até você esteja passando até pior do que eu. Eu não sei, não tem como eu saber o que você está passando. Uma coisa eu sei, que Deus é Deus de impossíveis. Ele é Deus de impossível. O impossível para os homens é possível para Deus. Então eu quero fazer essa oração por você agora. Fecha os teus olhos, pensa no nome de Jesus, só pensa no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, meu Pai, eu não sei porque o Senhor me usou, mas o Senhor sabe para falar tudo isso hoje, mas o Senhor conhece essa pessoa. E é por isso que o Senhor me tirou de uma outra mensagem que eu ia trazer e me trouxe para essa. Porque tinha pessoas que precisavam ver isso hoje. Então, em nome de Jesus, dá forças para ela, Pai, nessa situação que ela está passando. Traga um entendimento, traga uma clareza, Senhor, para que elas possam tomar as decisões acertadas. Em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor é a luz que ilumina a nossa vida, o nosso caminho. Então, em nome de Jesus, eu rogo, Senhor, por essa pessoa agora, na autoridade do nome de Jesus. Se tem espíritos imundos que têm atormentado essa pessoa, tentado fazer com que ela venha tomar decisões que ela mesmo sabe que não vai ser bom, que eles venham ser repreendidos agora pelo Senhor, que fogo do alto possa descer sobre eles, meu Pai, queimando, e os anjos possam amarrar, levá-los para o Hades, em nome de Jesus, meu Pai, do Senhor Jesus, que a tua virtude, a tua luz possa dissipar todas as trevas, meu Pai, que o Senhor possa trazer paz para esta pessoa, possa trazer um alívio, um alento, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. É isso que eu declaro. Se ela está precisando, meu Deus, de cura, o Senhor é Deus que cura. Se ela está sentindo dores, o Senhor é Deus que sara todas as nossas enfermidades. O Senhor mesmo levou sobre si, Jesus, todas as nossas dores e enfermidades. E o Senhor é Deus de impossível. Eu não sou nada, Senhor, diante dos problemas dessas pessoas, mas o Senhor é. Isso eu sei, eu tenho certeza absoluta disso. E eu, como ministro da tua palavra, só declaro, profetizo, em nome de Jesus, cura, libertação, salvação, saúde, paz, prosperidade, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus, amém? Eu fiquei, talvez até me estendi um pouco, já estamos quase 50 minutos, mas era preciso. Mesmo que eu não agrade você, eu preciso agradar a Deus, porque eu estou querendo entrar naquela palavra, porque a palavra de Deus sempre tem uma condição, né? E ele tem lá, está lá escrito assim, agrada do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu prefiro agradar a Deus, é isso que eu tentei fazer, dar o meu melhor, né? Agradando a Deus e trazendo a verdade que você precisava ouvir. Então amanhã também nós estaremos nesse mesmo horário. Eu convido a você, se você foi abençoado, né, você compartilhe lá no YouTube, lá, Ministério Nonato Duarte, lá, você segue lá, você compartilha, se foi bom para você. Se não foi, você descarta, não precisa você estar aqui amanhã não,
porque aí você tem que ter sempre o melhor para você. Mas que Deus abençoe grandiosamente a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.